Bom dia. Queria hoje falar dois assuntos da Parashá, dois pontos. Essa Parashá a gente começa a descrição da construção do Mishkan, a arrecadação que Moshe Rabbeinu fez por ordem divina do povo. E eles vão construindo o Mishkan, e nessa Parashá e as próximas Parashot vai descrever em detalhes como que eles construíram essa casa para Hashem. Uma das perguntas mais famosas para a gente lembrar é que a criação do mundo, a Torá resumiu em praticamente um capítulo. E a montagem do Mishkan, que era um local de 50 metros de comprimento, a Torá descreve em centenas de psukim, versículos. E a pergunta é por que se a criação do mundo, você tem as estrelas que ainda estão descobrindo, que ficam a bilhões de anos-luz, o tamanho do universo incomensurável, a Torá fala em tantos poucos psukim, em um lugar, uma casinha, a Torá descreve em tantos detalhes. Mas aqui a introdução para todo esse assunto é que para Deus construir um mundo limitado é fácil. Para o ser humano limitado construir uma casa para o infinito dá bastante trabalho. Essa é a Torá e essa é a ideia do Mishkan. Então a primeira coisa que a Parashá fala para a gente, o nome da Parashá é Terumá. Terumá significa donativo. Então a Hashem ele diz Ve'ikhuli Terumá, peguem para mim essa Terumá. Você não gostaria que alguém viesse na tua casa e pegasse seu dinheiro? Você poderia, por livre e espontânea vontade, de forma voluntária, você vai lá e doa seu dinheiro. Mas a linguagem aqui Hashem fala é veikhu, e o povo vai pegar para mim. Não é Moshe, não está dizendo Moshe vai lá e pega deles. O povo vai lá e pegue. A palavra deveria ser o quê? Veitnu, deem para mim Terumá. Tragam para mim Terumá. E a linguagem usada na Torá é veikhu, peguem para mim. E aqui, na verdade, é uma das bases daquilo que o Talmud fala para a gente, de que mais do que o rico faz com o pobre ele faz com o rico. Hashem, ele, na verdade, está dando para a gente uma oportunidade para a gente dar tzedakah, que é traduzido como caridade, mas a tradução, na verdade, é justiça. Mas mais do que isso, no contexto histórico que eles estavam, era muito importante que agora, pela primeira vez na história desse povo, eles iriam se transformar em doadores ao invés de receptores. Até então, chegou Moshe e, até então, primeiro eles não tinham autonomia nenhuma. Então, eles não têm nada de si mesmo. Não tem como doar. Depois disso, aparece Moshe para eles e Deus faz os milagres para eles. Deus abre o mar, Deus faz as pragas. E o tempo todo eles estão no lado de receber. Pela primeira vez, Hashem ele dá para eles a oportunidade deles darem. E esse é um passo para a liberdade. Fala. Korban Pesach eles deram. Deram o sangue deles. Tá bom. Ok, então não é a primeira vez. Agora é dinheiro. Pois dinheiro acho que é mais difícil, né? Dar um carneiro, talvez. Por que é dito a primeira vez? Assim, em relação ao donativo, puro donativo, para construir uma casa que não era deles, o Korban Pesach, eles comiam. Então eles tinham benefício. Então não é exatamente doar. Você faz o Korban para Deus, mas você come. O Brit Milá, você dá de si mesmo, mas é um esforço físico, não é você dar das tuas posses. Então agora pegar do teu dinheiro é a primeira vez que a Hashem fala para eles pegarem o seu dinheiro. E aqui tem uma coisa muito curiosa. Aconteceu com um dos meus filhos semana passada. Eu cheguei em casa à noite, já estava tarde, e aí já estava na hora dele dormir, já estava na cama, ele falou, Tati, eu quero que você vá lá na cozinha pegar uma coisa. Eu falei, não, agora eu não vou pegar nada. Não, mas você vai gostar. Eu falei, não, conheço a história, vai gostar, não vai gostar, é a água, é o banheiro, e aí a história, a lição de casa, é a prova, é o amigo, e até dormir conheço. Então você tem que cortar de vez. E aí tudo bem. Até que depois de muito choro e etc., ele acabou me contando o que era. Mas basicamente eu estava uma coisa minha que ele tinha encontrado, caído na garagem, o porteiro tinha dado para ele. Ele queria devolver para mim. Mas para ele era muito importante. Por quê? Porque ele não tem nunca uma oportunidade dele dar alguma coisa para mim. Ele não tem nada que é dele. O que ele vai dar para mim que vai me agradar?
Então ele ficou muito chateado, depois fiquei pensando, né? Repensando, deveria ter dado para ele a oportunidade. Mas como eu não sabia o que era, ele falou que era surpresa. Mas assim, para uma criança, quando ela quer agradar o pai, é difícil. Se ela não tem nada dela que ela possa dar para o pai, que ele sabe que vai satisfazer o pai dele, é difícil. Eu dei um shiur há um ano atrás, mais ou menos, o presente que ganhei da minha filha. Minha filhinha pequena, na época tinha um ano e pouquinho, ela pegou um brinquedinho dela e deu para mim. Eu falei que eu ia para a sinagoga, ela falou, não, leva com você para a sinagoga. Quando eu voltei em casa, perguntou se estava no meu bolso. No dia seguinte também. O que ela queria? Ela queria manter uma conexão. Não é? É uma oportunidade muito grande da gente poder dar. E o ser humano tem isso naturalmente. Mas enquanto eles eram escravos, não tinham nada de si próprio. Enquanto eles estavam no lado de receber de Hashem, receber de Moshe, eles ficam o quê? Só reclamando. Quando o filho reclama, é fácil reclamar. É só sentar e reclamar, não precisa fazer nada. Se você se colocar na posição daquele que está dando, se esforçando, você vai pensar, talvez não é tão simples assim. Então, Hashem está dando para o povo judeu a primeira, agora, oportunidade nua e crua, no seu modelo original, né? Não é dar de si mesmo, dar do seu tempo. Pegar a grana, pegar dinheiro, o ouro, a prata que eles tinham 3 tipos de nativos diferentes, vão lá e doam para o templo. Então, Hashem, ele fala para eles, veikhu, mais do Hashem não fala, vocês vão dar, vocês estão pegando. Saiba que a oportunidade você dá, você de fato está pegando, você está recebendo. Não existe alegria maior do que a gente poder dar. Inclusive, aquele que dá, ele se torna, na verdade, um sócio na criação do mundo. Hashem foi aquele que deu origem a tudo. Foi ele que doou, foi ele que começou tudo. A princípio, nós somos igual, muito inferior a esse meu filho que não tem nada de si mesmo. No final das contas, ele tem um brinquedinho que é dele. Nós não temos nada. O mundo é de Hashem, tudo que ele fez, tudo que temos pertence a ele. Mas Hashem ainda assim lhe deu para a gente a oportunidade. Aquela sensação que o dinheiro é nosso, aquela sensação que eu fiz por merecer, afinal, fiz o favor de sair do Egito, não foi fácil, né? Largar o Egito, você vê que eles reclamaram bastante. Fiz um favor de ter que ir lá no mar e juntar lá todas as coisas que os egípcios deixaram, e Deus fez boiar. Não é fácil, dá trabalho. Então, para eles darem de si mesmo, Hashem, ele exigiu isso deles, mas logo ensinou que você dando, você realmente está recebendo. Então, esse é o conceito básico de tzedakah, mas você vê nessa paraxá, nas palavras que a Torá usa, de forma muito clara. E uma das melhores formas da gente ajudar uma pessoa que está para baixo, uma pessoa que está reclamando da vida, para de reclamar, tenta fazer pelos outros. Na hora que você faz pelos outros, isso te dá um incentivo, isso te dá, na verdade, a sensação que você realmente é um sócio na criação, e aí você está fazendo a sua função, seu papel verdadeiro como ser humano, que não é, Hashem não colocou a gente apenas como receptores, e assim sim Hashem colocou a gente como verdadeiros sócios na criação, e por isso, inclusive, Deus ele não fez um mundo aonde todos têm igual. Não fez um mundo comunista. Peraí, Deus está criando um mundo, faz todo mundo igual. Pelo menos em questões financeiras. Hashem ele fez de tal forma que sempre alguém vai ter mais, outro vai ter menos. Não só em questões financeiras. Um estudou engenharia, outro é médico. A gente precisa um dos outros. Caso contrário, cada um viveria sozinho. Hashem ele criou o mundo de tal forma onde existe a relação entre doador e receptor. Não é apenas dinheiro, o rico e o pobre. Em todas as áreas da nossa vida, o rico também precisa do pobre. Porque se não tiver o pobre passando na loja dele para comprar, ele vai ser pobre também. Então, cada um precisa do outro. Shem fez dessa forma que a gente possa dar de nós mesmos, para assim a gente poder receber e sentir como a gente faz parte da criação do mundo. Dúvidas, comentários? Até aqui, tudo fácil. Ok. Segundo ponto, que a gente vai depois conectar com esse primeiro ponto. No deserto, para eles poderem construir e poderem fazer o Mishkan, Deus ele proporcionou para o povo no deserto um bicho, um animal que logo depois desse momento entrou em extinção. Esse animal se chamava o Tahash. Não existe tradução para esse Tahash, porque é um animal que apenas existiu naquele momento. Eles pegavam desse animal, como se fosse o couro dele, ele tinha várias cores, e desse animal eles conseguiam produzir várias tintas que eram necessárias para poder tingir os tecidos que formavam, eventualmente, as paredes, a cobertura do Mishkan. Ele se chamava Tahash. Alguns traduzem ele como unicórnio, porque ele é descrito como tendo um único chifre, mas ele não é o unicórnio que hoje se fala tanto aí nas crianças, etc. Ele não é o unicórnio, sim, era um animal extinto só para aquele momento, que ele se chamava Tahash.
É? Onde eles acharam? Então, Hashem proporcionou para eles, naquele momento onde eles estavam, para eles terem esse Tahash. Ponto. E ele, logo depois que terminou o que eles precisavam fazer, ele deixou de existir. Terceiro Tahash. Qual é a tradução? O que significa a palavra Tahash? Então, o melhor tradutor da Torá não é o Google, é o Onkelos. O Onkelos foi aquele convertido romano que ele teve a oportunidade não só de traduzir a Torá da maneira mais autêntica, mas a tradução dele remontava à tradução original da Torá dada por Moshe Rabbeinu ao aramaico. Depois que Moshe Rabbeinu deu essa tradução, foi esquecida, e muitos anos depois, esse Onkelos, profeticamente, teve essa oportunidade de transcrever a Torá, de traduzir a Torá no aramaico, e é a tradução mais fiel que existe da Torá, porque ele fez isso com profecia. Esse é o Onkelos. E na maioria dos Humashim em hebraico, nas margens do livro, na parte interior do Humash, ele traduz. Então, qual é a tradução para o aramaico, para um nome de um bicho que não existe mais? Como você vai traduzir? Não tem tradução. Não tem como você traduzir para outra língua. Mas ele traduz. E ele traduz o nome desse animal. Yurashi, como ele é o comentarista clássico, traz o comentário do Onkelos, porque onde mais você vai ter uma explicação para o nome que a Torá usa. Então ele traz a linguagem Sas-Goná. Sas-Goná. Sin, com sin, Sas-Goná. Sin, Gimel, Vav, Nun, Aleph. Isso significa, qual que é o significado disso? Então o Rashi ele explica. Na verdade, a letra Samer e a letra Sin, elas têm um som parecido. Quando você escuta uma palavra, não necessariamente você sabe dizer se é com Sin ou com Samer, só se você conhece um pouco melhor a escrita hebraica. E uma vez que elas são parecidas foneticamente, elas podem ser, de vez em quando, trocadas, em função do sentido delas. Tem vários exemplos para isso na Torá, especialmente quando se trata em língua hebraica para o aramaico. Então, letras que têm o mesmo som, às vezes numa língua se escreve, seria, por exemplo, se escreve em português, se escreve com CH, em espanhol se escreve com J, vamos supor, certo? CH é só uma conveniência que se usa, mas você pode ter, na tradução de uma língua para outra, você usa a mesma fonética, mas são letras diferentes. Então, qual é a tradução? Sas, em hebraico, não com Samer, mas com Sin, significa aquele que está Sasson, Simcha, que quer dizer Sas Vesamer, aquele que está alegre, feliz, contente. E Goná, Gvanim em hebraico, Gavan são cores. Então ele está alegre, está como se fosse dizendo orgulhoso, no bom sentido, de suas cores. Ele se orgulha das suas cores. Então esse é o Tahash. A tradução do Tahash é esse animal que se orgulha das suas cores. Certo? Então, a pergunta é, agora, sabendo a tradução da linguagem original que a Torá usou, Tahash, o que a gente pode aprender, o que a Torá quer transmitir para a gente com um nome que ele se orgulha das suas cores? Poderia se chamar o animal colorido. Qual que é a ideia que ele se orgulha das suas cores? Então, vamos agora fazer um parênteses e pegar dois exemplos. Um exemplo da Torá e um exemplo do Talmud, para a gente entender qual que é o orgulho positivo e o orgulho que não é saudável. E desse Tahash a gente vai aprender o que realmente é um orgulho que ele é completamente saudável. A pessoa conhecer as suas habilidades, conhecer o potencial que ele tem e usar isso unicamente de forma produtiva, em função de Hashem. Então nós temos a famosa passagem de que quando Adão ele comeu do fruto proibido, ele percebeu que ele estava sem roupas. Tanto é que quando Deus chamou ele, ele ficou envergonhado. Da onde surgiu a vergonha? Até então ele ficava sem roupas, estava tudo bem. O que mudou? O que diz o Freud? Freud não estudou a Torá. Estudou. O que ele diz? E o conhecimento, e aí o que mudou? O conhecimento dele. Ele não sabia que ele tinha os órgãos íntimos dele? Até então ele já sabia que tinha. O que mudou na consciência dele? Perfeito. Então, o fruto do conhecimento, ele conhecia apenas até então um lado da moeda. O conhecimento até então, qualquer parte do corpo dele, o braço dele, ele sabia que o braço dele foi feito para poder fazer as coisas, poder leovdar ou deixar, como Deus falou para ele, trabalhar o jardim, poder produzir, fazer o que Deus queria dele naquele momento.
Então, o órgão íntimo dele, também ele sabia que funcionava para o que Hashem queria dele. A partir do momento que ele comeu do fruto que fazia ele conhecer o lado instintivo animal da pessoa, Ani, em hebraico, significa eu, mal. Então, se você pensa só no Ani, você vira um animal. Entendeu? O trocadilho ou não? Se você pensa só no Ani, você vira um animal. Então, e mal é o contrário do bom. Então, ele percebeu que o quê? Que esse órgão, ele trazia uma tentação muito grande de não apenas ser usado da maneira que Deus espera que você use, e sim de uma maneira extremamente egoísta, uma maneira animalesca. E aí surge a vergonha. Por quê? Até então, ele usava isso como o braço, como qualquer outra parte do corpo, que ele pode ser unicamente usado para fazer a sua função. Você não tem vergonha que você respira, você não tem vergonha que você come, você não tem vergonha que você escuta, é parte do teu corpo. Agora, essa parte do teu corpo, como ela traz uma tentação muito grande, animalesca e eventualmente egoísta, então a pessoa ela tem vergonha disso. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Passando muitos anos na história, aproximadamente no ano 90 da Era Comum, havia um grande sábio que ele era chamado de Rabbi Yehuda Anassi. Desculpa. Rabbi Yohanan ben Zakkai. Confundi. Esse Rabbi Yohanan ben Zakkai, ele viveu a época da destruição do segundo templo. Agora, colocando, no segundo templo foi destruído no ano 68 da Era Comum. Então, ele viveu naquela época. E esse Rabbi Yohanan ben Zakkai, ele é descrito na Guimará, em mais de um episódio, como uma pessoa extremamente formosa, bonita. Ele era muito, muito bonito. O Talmud até descreve, se você quiser ter uma ideia da beleza dele, você tem que pegar uma flor, refletir ela com um cálice, na sombra, o horário do sol, e etc. Você vai ver aquela forma maravilhosa para você ter uma ideia de como era a beleza do Rabbi Yohanan ben Zakkai. Então, o Talmud usa termos para a gente... termos poéticos para a gente ter uma ideia de quão bonito ele era. Inclusive a história do cunhado dele, futuro cunhado dele, o Reish Lakish, ele queria, na verdade, agredir fisicamente o Rabbi Yohanan ben Zakkai pela sua beleza, e aí o Rabbi Yohanan ben Zakkai prometeu a irmã dele, e aí o Reish Lakish fez chuvá, como é a famosa a história. Não é ele? Rabbi Yohanan ben Zakkai? Não? Rabbi Yohanan ben Zakkai. E aí, então o que acontece? Aqui acontecia, os sábios trazem para a gente um fenômeno extremamente esquisito. Esse Rabbi Yohanan, ele ficava à noite na porta da mikve feminina. A mikve feminina é uma coisa que a mulher ela vai ao término da contagem, depois do ciclo menstrual dela. Isso significa que depois disso ela vai poder novamente estar com o marido. Por consequência, é uma coisa que as pessoas fazem de forma extremamente discreta. Inclusive, é uma coisa que quando alguém pergunta para ela onde você vai, ela não tem obrigação de falar a verdade. Ela pode dar uma esquivada, e deve dar uma esquivada, que não é uma coisa bonita, você sair contando para todo mundo onde você está no seu ciclo, etc. Mas esse Rabbi Yohanan ben Zakkai, ele ficava na porta da mikve. Imagina, está um homem lá na porta da mikve, a mulher vai lá, o que tem um homem aqui? Não é só um homem, era um rabino, e não era um rabino, era o rabino-chefe de Israel. Ele, inclusive, trouxe grandes salvações para o povo ao longo da destruição do Beit HaMikdash, etc. Então, alguém vai chegar e falar, Rabino, peraí, né? O que você está fazendo aqui? É o último lugar que você deveria estar. E ele dizia o seguinte, só para lembrar, estamos aqui falando de um grande tzadik. Tzadik é uma pessoa que não tem esse instinto animal que a gente conhece lá do fruto do Adam e Rava. E ele é conhecido, isso a gente vê em todo o Talmud como uma pessoa realmente extremamente elevada. E o que ele dizia? Ele fala o seguinte, a mulher, quando ela sai da mikve, é muito importante ela cuidar do que ela vai ver com seus olhos, o que ela vai enxergar assim que ela sai da mikve. Esse primeiro impacto vai influenciar no relacionamento dela posteriormente e vai influenciar os filhos que eventualmente vão nascer. Por isso, eu estou aqui na porta, para que a primeira coisa que elas possam ver vai ser a minha cara. E como eu sou muito bonito, vão ter filhos bonitos igual eu. Agora, se você não conhece Rabbi Yohanan ben Zakkai, você vai falar, bom, conto de fada. Você está querendo achar uma desculpa. Mas se você estuda minimamente
por exemplo, só um comentário, ele não era dos Tanaim, mas os sábios da Mishnah, o menor deles conseguia ressuscitar os mortos. Tá? Então, para a gente ter uma ideia de quem estamos falando. Então, Rabi Yohanan Ben Zakkai, maior tzadik, podemos ter a certeza de que ele estava lá unicamente para fazer aquilo que ele falou. E não havia nenhum outro lado, malício, etc. Tanto é que, porque ele ia perder o seu tempo lá, ficar na porta da amiga, vai estudar a Torá, vai fazer qualquer outra coisa. Ele estava lá unicamente, realmente, para ajudar as pessoas. Não é uma receita para a gente repetir, tá certo? Esse tipo de pretexto, tá certo? Serve para um grande tzadik, que ele reflete em todas as áreas da sua vida. Inclusive, o Talmud traz uma outra passagem, que havia um sábio que nos casamentos, ele levantava a noiva nos seus ombros. O Talmud fala, peraí, um homem está levantando a noiva nos ombros? Aí o que a Gemara fala para a gente? Que para ele era como uma tora de madeira. Ou seja, ele era uma pessoa extremamente pura, que nunca ia levar ele para qualquer pensamento não adequado. Então, de novo, não é uma receita para ninguém de nós, mas só para a gente entender que haviam sábios que eles tinham um nível espiritual altíssimo, que pontualmente não é uma coisa para ninguém de nós, nem da época, repetir, mas eles tinham atitudes que poderiam parecer estranhas, mas era puramente, Leshem Shamayim, puramente para em prol dos céus. Então, o que a gente conclui disso? Então, aonde surge a vergonha? Aonde surge aquele sentimento de que eu deveria esconder aquilo que Adam Arishon ele sentiu? Eu não posso vestir as roupas, preciso esconder. Da onde surge essa vergonha? A vergonha surge a partir do momento que você sabe que você, ou usou uma das suas habilidades potenciais, partes do corpo, de forma não adequada, ou o mero fato de saber que poderia ser usado. Adam Arishon não fez nada de errado, mas a partir do momento que ele criou ele adquiriu dentro de si esse conhecimento que poderia ser usado de forma egoísta, surgiu a vergonha. Então, a vergonha surge a partir do momento que a gente usa alguma coisa que nos foi dada de forma que a gente possa tirar proveito. Ontem a gente deu um exemplo, foi aí que surgiu o tema. Ontem a gente falou de Shimshon. Shimshon, ele se casou com uma filisteia. E os pais criticaram ele. Mas o Tanar diz que Deus tinha preparado isso. Os pais não sabiam que Deus já tinha preparado isso. Deixei bem claro. Não é uma desculpa para ninguém falar, bom, eu errei, mas Deus quis. Não. Deus deixou bem claro o que você quer. Nesse caso, o Tanar deixa claramente que Deus quis. Mas ele foi castigado depois por se casar com uma filisteia. Por quê? Porque Deus quis, mas ele também gostou da ideia. Por exemplo, quando alguém fala para você comer aquela raiz forte em Pesach, você vai comer por quê? Só porque Deus mandou, eu sozinho não ia comer, não é gostoso, tá certo? Agora, quando Deus fala, come uma boa carne no Yom Tov, toma um bom vinho no Yom Tov, por que você faz isso? Então quem está no nível de um argentino sagrado, faz puramente pela mitzvah. Mas seres humanos mortais, que não são da sua terra, então, eventualmente, comem pela mitzvah, mas em algum nível a gente sente o sabor, e faz parte da mitzvah. Mas nós, como seres humanos, podemos comer um pouquinho mais do que a mitzvah exigiria. Então, nessa mesma ideia, é aí que surge a vergonha. Quando a gente usa alguma coisa que a gente sabe que deveria estar sendo usado em prol dos céus, e aí a gente fala, não, mas eu não estou usando da maneira adequada. Vamos voltar agora para o Tahash. Você falou não fez nada de errado, era só aquele potencial. Mas o meu fruto foi algo errado. Verdade. O próprio comer o fruto já foi um erro, tá certo? Mas eu digo na questão dos órgãos íntimos dele, aparentemente não assim, tem explicações, etc, que a cobra na verdade só convenceu a Havá porque ela queria ter relação com a Havá e etc. Então teve uma parte também muito ligada a esse assunto também, mas assim, no pshat, na interpretação simples, não teve nenhuma ação inadequada nesse aspecto, certo? Continuando, então, vamos voltar agora para o Tahash. O nome que a Torá dá para ele era o animal que se orgulhava das suas cores. Vamos lembrar, se a Torá está falando que ele se orgulhava, ele era feliz pelas suas cores, ele estava sendo agora utilizado para o que havia de mais sagrado, que era o templo sagrado, a Torá está trazendo isso como um elogio, um nome que ele recebe, um adjetivo, o animal orgulhoso das suas cores. Qual é a resposta? A resposta dele se orgulhar, e ter sentido ele se orgulhar, é por quê? Porque ele serviu e viveu unicamente enquanto ele era necessário para o templo. O templo, construíram o Mishkan, ele deixou de existir.
Ou seja, esse animal representava a melhor maneira da gente usar o nosso potencial, que é unicamente para aquele propósito. Esse animal existiu a partir do momento que eles precisavam. Depois que não precisava mais, ele deixou de existir. Significa que a pessoa a pessoa vai poder ter um orgulho saudável de si mesmo quando ele poder usar o seu potencial unicamente para Kadosh Baruch Hu. Então, qual que é a mensagem? A mensagem é: não somos o Tarras, não somos anjos, e o Adam Arishon comeu do fruto, ainda a gente está pagando o preço dele. Mas a ideia, fala. Também estava na cobertura do Kodesh Kodashim, não é? Sim, sim. O Shlomo Amelech também usou. Não, porque a construção do Mishkan era coberto com tapetes. Esses tapetes não tinham no templo. O templo não era coberto com esses tapetes. O templo tinha uma estrutura de pedra, não tinha essa estrutura de... Não, não. Só no Mishkan. Esse Tarras só foi para aquele momento. Não teve depois. O que o Shlomo Melech usou foi aquele bichinho que ele cortava as pedras, o Shamir. Aí a outra também é algo milagroso, teve naquele momento, mas é exclusivo, mas era outro bicho. Então, só para concluir, então a ideia que essa paraxá talvez transmite para a gente, uma das coisas, lembrando que quando a gente dá tzedakah, a gente está dando de nós mesmos, mas a gente tem que entender que quando a gente dá tzedakah, a gente está fazendo parte da criação de Hashem. O dinheiro não foi criado para me satisfazer, o dinheiro foi criado para, inclusive, a frase dos nossos sábios dizem, o ouro só foi criado para quê? Para o Beit HaMikdash. Toda a existência do ouro é para o Beit HaMikdash. Bom, em paralelo, tem gente que usou ouro para outra coisa, tá certo? Então, a mesma coisa em relação ao Tarras, a meditação que a gente tem que ter, e baseado no que a gente falou ontem de Shimshon, que é muito curioso, é muito difícil de entender a vida dele, uma pessoa que ele é chamado de Shimshon, que vem de Shemesh, do sol, ele refletia Hashem, e ao mesmo tempo ele chegou a fazer atitudes que foram consideradas muito baixas. Então, quando a gente tem um potencial, qualquer um dos nossos potenciais, se você pode falar, se você pode andar, se você pode escrever, se você sabe trabalhar em determinada área, a gente se esforçar ao máximo para que a gente possa fazer isso unicamente em prol daquilo que aquela força foi criada. Quanto mais forte, quanto maior é seu potencial, maior é o seu desafio para você acabar usando ela de forma egoísta. Então, por isso, inclusive, está escrito, quanto maior a pessoa, maior é seu Yetzirah. Então, a ideia é que a gente tem que conseguir unicamente, pelo menos o máximo que a gente consegue, usar as nossas forças para fazer o que elas foram feitas para. Se Hashem me deu um dom, eu preciso procurar para que Hashem me colocou esse dom. E eu tentar usar o máximo possível em prol de Hashem. A partir do momento que eu quero aproveitar também um pouquinho, eu vou comer pela mitzvah, mas também é gostoso, certo? Aí que surge aquela questão tão grande com o nosso ego. Como que eu lido? Aí eu vou esconder meu ego, sinto orgulhoso, eu faço, não faço, por que eu faço? E a pessoa começa a criar aquela consciência e ele começa a ficar a sofrer por ela. Se a gente conseguisse, pelo menos minimamente, ser como Rabi Yohanan Ben Zakkai na porta do mikve, certo? Não é para você ir na porta do mikve, mas você entender que a sua beleza não foi feita para você ser bonito e desfilar. Inclusive, ele teve uma proposta. O Reish Lakish falou para ele, quando ele virou para o Reish Lakish, ele falou, Reish Lakish, vem ajudar a Torá. Isso é muito forte, usa a força para a Torá. Aí o Reish Lakish falou para ele, olha, estou vendo que você é muito bonito. Vem comigo que você vai ter sucesso. Tá na Rede Globo, na Revista Caras, não sei onde mais, não sei os outros nomes, você pode ter certeza que você vai se tornar um astro. Ele recusa falar, não obrigado, não é esse meu interesse. Então, porque ele entendia que se ele tinha uma beleza, imagina uma pessoa que era muito bonita, a pressão que ela recebe. Filhos de pessoas famosas, você vê isso. As pessoas conhecem uma pessoa e falam, eu daria de tudo para não ser rico. Meu pai é multimilionário. Sabe quanto essa pessoa sofre? Ela sofre demais. É legal ser filho de rico, etc., mas às vezes você tem uma pressão tão grande. Agora, se a pessoa usa e ele consegue entender, não, eu sou rico, não é culpa minha nem mérito meu. Simplesmente, se a Hashem me deu isso, é porque eu preciso aproveitar isso da melhor maneira possível. Se eu tenho muito dinheiro, é para aproveitar e ajudar as pessoas. Se eu tenho muita beleza, é para aproveitar essa beleza para poder servir a Hashem. Rabi Yohanan Ben Zakkai, Hashem investiu nele, apostou nele, que sabia que ele ia usar a beleza dele para poder ajudar as mulheres a terem filhos bonitos. Não era só o aspecto beleza física, mas a beleza física dele era a expressão da beleza espiritual dele. Então, a vergonha que nós, seres humanos, eventualmente temos, essa sensação estranha que a gente tem daquele potencial. Vou te falar um exemplo. Se alguém chega a falar para você, você é muito inteligente, o que você responde? Baruch Hashem. Esse é o certo. Mas o que a pessoa fala? Não, eu não. Hazan, você conhece? Chega para a pessoa, Hazan. Vai cantar, você conhece? Os filhos cantam bem, certo? Então, vai de Hazan.
Justo hoje acordei com uma dor de garganta, todos os Hazanim do mundo. No dia que você pede para você razar, a dor de garganta, não, vai, tá todo mundo esperando. Tá bom, eu vou. Ok, tá bom, eu vou. Tá certo? Certo? Se alguém quer ir de Hazan, às vezes ser Hazan é um orgulho, o cara vai lá na frente, canta. Então, como que ele vai de Hazan? Ele não vai falar, eu quero ser Hazan. O que ele vai falar? Então, você vai para o outro e fala, quer ir de Hazan? Não, vai você. Você quer ir de Hazan? Não, vai você. Quer ir de Hazan? Vai você. Olha, todo mundo pediu para eu ir, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ir, tá certo? Então, esse tipo de brincadeira que o nosso ego fica fazendo, a gente quer fugir do nosso ego, ou fingir de humilde, etc., você não vai conseguir fugir dele. A não ser que você fala, você tem uma voz bonita, você escreve bem, você é um bom médico, Baruch Hashem. Então, isso não é um motivo de orgulhar, é um motivo de, então vai trabalhar. Você tem uma voz bonita, você tem que estar cantando todo dia. Digo para mim mesmo, certo? Você tem que estar aproveitando isso em prol de Hashem. Você é uma pessoa inteligente, então vai ensinar. Quando termina um shiur, eu já aprendi que isso é um desafio como rabino. Você termina um shiur, normalmente as pessoas viram e vão embora. Tudo bem. Aí os caras chegam, Shkoya, você falou um shiur que mudou minha vida. Qual que seria o sentimento saudável? Então você fala, não, peraí, não posso ser orgulhoso. Eu não posso ser... Então, não foi tão bom assim. Uns falam assim, isso aqui eu vi de outro, eu copiei. Né? Ou a pessoa se diminui, ou a pessoa isso mesmo. Né? Você quer saber mais? Eu tenho muito mais, eu sou muito inteligente. E a pessoa não se sente bem com nenhuma das duas, sejamos honestos. Qual que é a maneira correta? O Nissim falou, Baruch Hashem, gostou do shiur? Baruch Hashem, o que eu tenho que sair e pensar? Amanhã eu tenho que dar mais shiur. Se foi legal, se eu posso deixar uma pessoa feliz, então eu preciso dar mais shiur. Então não é um privilégio, tá certo? Semana passada, estava sentado com alguém no Shabbat, alguém veio, Rabino, você é isso, você é aquilo. Eu falei, olha, eu não sou ninguém, certo? Mas só vou te contar uma historinha. O Rebbe de Lubavitch, quando tem um filme famoso, passou alguém para ele, na frente dele, e falou, Rebbe, you're amazing. Você é demais. Por quê? Porque o Rebbe lembrou ele uma coisa de 20 anos antes que ele tinha passado pelo Rebbe, durante 3 segundos, o Rebbe lembrou ele, tá no vídeo, você vê lá, o cara fica, 20 anos depois você lembrou de mim, com milhões de pessoas passando ao longo desses anos, Rebbe, you're amazing. E aí o Rebbe responde para ele, o que a tua cidade, onde você mora, vai se beneficiar do fato que eu sou amazing? Ou seja, o que você vai fazer com isso? Legal. Certo? Obrigado, valeu. Mas e às vezes você falando você é amazing, você está se tirando da obrigação ao Rebbe, parabéns, ele é bom. E eu fico na minha. Não, você falou que eu sou amazing, o que você vai tirar disso? Se eu sou amazing, não estou negando. Mas se eu sou amazing, o que você vai extrair disso para a tua vida? Você vai o quê? Me idolatrar? Vai falar que eu sou amazing? Não, quem sabe você também vai tentar se importar mais com as pessoas, quem sabe você vai tentar lembrar mais as conversas que você tem, dar mais atenção. E outra passagem também muito parecida, que quando alguém também elogiou o Rebbe, falou uma coisa, Rebbe, você é isso, você é aquilo, tarará, você é o líder, o Rebbe fala, não acha que você vai me subornar com esses elogios, não. Eu vou continuar exigindo e muito de você. Tá certo? Então, qual que é a ideia? Quando você tem um ego saudável, não é para você negar, não é para você se gabar, e simplesmente saber que isso é uma ferramenta que a Hashem te deu, e se ela é boa, então usa. Porque se você tem uma ferramenta boa e não usa, isso é grave. Então, se você tem uma boa ferramenta, vai lá e usa. Faça como Tachas e se você tem as cores bonitas, vai lá. Baruch Hashem que tem as cores bonitas. Não, eu sou bonito. As cores que eu tenho, que Hashem me deu, são bonitas. E elas servem unicamente para o Mishkan. E aí sim a gente tem um ego um pouco mais saudável. Eu tenho um amigo que ele me ensinou uma coisa bonita. Quando alguém pergunta, na Yeshiva também tem muita competição. Qual que é a competição? Não é quem está mais na moda, não é quem é mais rico, quem sabe mais, certo? É a mesma coisa, quem sabe mais. E na Yeshiva, se você conhece o estudo da Yeshiva, você quer ganhar o prêmio de maior sábio da Yeshiva, o que você faz? Quando o professor ele terminou uma aula de 2 horas e meia, usando 45 livros diferentes e mostrando como eles todos estão interligados, e você faz uma pergunta e o professor fica, não pensei nisso. De repente, todo aquele prédio que ele construiu, caiu. Aí tu não fala, uau, esse é o futuro do povo de Israel. Aí ele já garantiu o Shidur, garantiu já o sogro rico que vai sustentar ele para pagar, para estudar a vida inteira no Kolel. Esse é o ápice. Como que um cara desse vai se sentir? Como você lida com isso? Ele é inteligente, ele fez uma pergunta boa, ele conseguiu fazer, inclusive fala, né, quando você vai no casamento, não acha que você está na yeshiva. Quando tua esposa fala uma coisa, você fala, tá vendo, está errada.
Na Yeshiva, você ganha pontos quando você fala que eu estou errado. O casamento não é bem assim. O casamento você tem que aprender a ouvir o outro, tá certo? Então, o que você faz? Então, quando alguém te pergunta, vamos supor, você decorou 100 páginas do Talmud, na Yeshiva, que alguém pergunta, quantas páginas você sabe? O que você vai responder? Não sei nada. Não importa. Eu sei 100 páginas. Qual que é a resposta certa? Qual que é a resposta saudável? Não certo. Qual que é a resposta saudável? O que você acha? Quanto você tirou na prova? Vamos supor que você tirou 9,5, você tirou 10. O que você vai falar? Não, tirei 10, não conta pra ninguém. Tirei 10, não fala pra ninguém. Tirei 10, tá todo mundo. Cada um tem uma reação diferente, mas nenhuma delas é humilde. Ou você é orgulhoso, tão orgulhoso que você quer esconder que você é orgulhoso. Ou você é orgulhoso e você fala na cara que você é orgulhoso, mostra pra todo mundo. Qual que é a reação saudável? Doutor? Bom aluno, eu tinha 10. Bom aluno. O que você faz? Então, meu amigo falou, olha, o que deveria ser. Quando alguém te pergunta quantos anos você tem? Tenho 30 anos. Vamos supor. Tenho 30 anos. É bom ou é ruim? É legal ou é chato? É motivo de orgulho ou não? Não sei. Eu tenho 30 anos. Não fiz nada por isso. Eu tenho 30 anos. Teoricamente, quando alguém te perguntar quanto você tirou na prova, sem sentimento, de orgulho ou não de orgulho. Quanto você tirou? Eu tirei 10. Fala, mas a ideia não é falar com orgulho, nem falar sem orgulho, nem tentar esconder o orgulho. É um fato. Você é inteligente? Sou. Baruch Hashem. Você é capaz? Sou. Baruch Hashem. Você conseguiu ganhar muito dinheiro? Pergunta para as pessoas quanto dinheiro elas têm. Falam de tudo da vida. O dinheiro não conta. Certo? A pessoa conta tudo da vida dele. Vida íntima. Discute sem problema. Quanto dinheiro você tem? Isso aqui é um assunto que a gente não discute. Certo? Não estou dizendo que você tem que sair contando para todo mundo. Mas aquela vergonha que surge em relação ao dinheiro, que eu já li muitas coisas, as pessoas falam, qual que é a dificuldade com dinheiro? As pessoas têm medo, na verdade, de ter sucesso. Porque quando eu tiver sucesso, não, talvez eu não mereço. Não, talvez eu mereço. Talvez eu vou me orgulhar. Talvez não vou me orgulhar. Talvez os outros vão me invejar. E fica nessa briga constante. Tá certo? Então, qual que é a maneira correta? Hashem me deu a habilidade de fazer dinheiro, de ser rico. Não preciso contar para todo mundo, sair contando eu sou rico. Mas se alguém que realmente precisa dessa informação, alguém que vai vai trazer benefício para ele saber essa informação, eu vou falar assim, eu sou rico. E Baruch Hashem, eu ajudo o máximo que eu posso. Inclusive, a Alahá fala para a gente, coloca a placa na sinagoga. Peraí, a mesma Torá que fala que você tem que dar de forma anônima, a melhor forma é não aparecer. Coloca a placa, porque outros vão ver, vão se inspirar, também vão querer colocar a placa. Coloca a placa e faz a mitzvah. Pelo menos a pessoa foi lá e deu a mitzvah. É importante a atuação. Então, a ideia, na verdade, é a gente tentar ser igual a Stachas, saber que se eu estou dando dinheiro e usando ele de forma saudável, não tem motivo de orgulho ou não orgulho. Se eu tirei 10 porque eu estudei, me esforcei, a Hashem me deu capacidade, eu não vou falar, a prova estava fácil. Não, a prova estava muito difícil. Eu me superei. Não, simplesmente, Baruch Hashem, consegui tirar 10, esse é o fato. Eu tenho 30 anos. Pronto. Esse é o ideal. Essa é a maneira saudável. Só para a gente se conscientizar um pouco, essa ideia, então, tanto da ideia da Tzedakah, quanto a ideia do Tachash, a gente, o máximo possível, e é isso que realmente a Torá ensina para a gente. Às vezes a gente pensa que a Torá está nos privando do nosso dinheiro, privando do prazer, privando do comer aquilo que é gostoso. A Torá, na verdade, está ensinando para a gente, a partir do momento que a gente comeu do fruto proibido, ou seja, a partir do momento que a Hashem criou o mundo do jeito que ele é, de como a gente lidar com o nosso ego de forma saudável. Bom dia, Chaves. Escolha.